Heróis e heroínas da ciência, vamos para mais uma aula de ecologia e hoje falaremos sobre as relações alimentares no ecossistema, as cadeias alimentares. Em relação ao modo de produzir alimentos, os seres vivos eles têm algumas classificações. Existem seres como as plantas, algumas algas e bactérias, cianobactérias que vivem no ambiente aquático, formando o fitoplâncton. Eles são capazes de produzir seu próprio alimento, que seria a matéria orgânica que sustenta toda a sua vida. Essa matéria orgânica ela é produzida a partir dos minerais do solo, da água, e necessita da energia solar para que a reação aconteça. Os seres que conseguem produzir seu próprio alimento, eles são classificados como autótrofos. Auto, sozinho, como a marcha, o carro automático, para eles mesmos, sozinhos, sem depender de outros. Trófos, alimentação. Então, eles conseguem seu alimento sem para isso precisar comer outro ser vivo. As plantas fazem isso utilizando energia solar. Esse processo é a fotossíntese, que acontece nas folhas. Ela pega o gás carbônico do ar. O objetivo final da fotossíntese é produzir o açúcar, que é a glicose, e ela libera gás oxigênio para a atmosfera. Mas para que essa reação aconteça, necessita energia solar. Existem outros seres que também fazem fotossíntese, como as algas, principais produtoras de oxigênio do ambiente em geral, mas vivem no ambiente aquático. Outros seres também são capazes de produzir o próprio alimento, mas eles produzem não fazendo fotossíntese, e sim uma reação chamada quimiossíntese. A quimiossíntese é feita por bactérias, mas bactérias não é qualquer bactéria, não é bactéria que causa doença, não são decompositoras, são bactérias que vivem em locais inóspitos, como crateras de vulcões, e elas conseguem fazer uma reação química. Por exemplo, essa bactéria sulfurosa, ela usa o ácido sulfúrico e a partir de uma reação com ácido sulfúrico, liberando enxofre, gera uma energia. Dessa energia, ela consegue fazer o próprio alimento. E para isso, assim como as plantas, ela pega o gás carbônico da atmosfera. Então, seria assim, faz uma reação química, por exemplo, pega uma substância como o ácido sulfúrico, sulfídrico, produz um subproduto, mas o importante é que essa reação é que gera energia. Essa reação poderia ser, por exemplo, o enferrujamento de algum metal, de pregos, por exemplo. Tem bactérias que fazem a ferrugem. Na produção da ferrugem, elas produzem energia, e essa energia é usada para produzir as substâncias orgânicas, que é o alimento, a partir de uma reação do gás carbônico com a água. Então, a diferença da quimiossíntese para a fotossíntese é a fonte de energia. Aqui a energia vem da reação química e, no caso da fotossíntese, a energia vem da luz, podendo ser qualquer luz, pode ser inclusive luz artificial. Os outros seres necessitam dessa matéria orgânica produzida, todos dependem da matéria orgânica produzida pelos produtores. De maneira direta ou indireta, nós estamos comendo essa energia das plantas. Então, quando a gente come, por exemplo, um bife, de onde vem a energia da carne do boi que nós estamos comendo? Ela veio do capim, porque o boi precisou se alimentar do capim para gerar seu próprio corpo e assim servir de alimento para a gente. Os seres que não produzem o próprio alimento, eles são chamados de heterótrofos ou heterotróficos. Eles precisam se alimentar de outros seres, podem ser de plantas ou de animais. Os seres autótrofos, então, produzem fotossíntese, e os heterótrofos, que se alimentam de outros seres, podem ser herbívoros. Os herbívoros, quando eles se alimentam diretamente dos vegetais, ou também chamamos de herbívoros aqueles que comem algas, que se alimentam no ambiente aquático. Os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de carnes. E saprófitos,
são aqueles que se alimentam de matéria morta. Pode ser urubu, a minhoca e os decompositores, como os fungos e bactérias. A iguana marinha, o único lagarto do mundo que se aventura no mar. Quem der de cara com uma delas debaixo d'água pode se assustar. Ela parece uma miniatura daqueles dinossauros do cinema, mas uma iguana grande chega a medir no máximo 1,5 metros. Não é totalmente certo, mas aparentemente as duas tiveram o mesmo antepassado. Enquanto uma se adaptou à vida nas regiões mais secas desta ilha, a outra vive nos campos de lava e rochas adjacentes ao mar e passa parte do tempo na água. E o motivo foi provavelmente este: as algas. Ela é uma pastadora voraz. O focinho curto e as mandíbulas equipadas com dentes achatados são importantes especializações para comer até as algas que estiverem bem rentes às rochas submersas. Então, trata-se de um herbívoro, né? Mas um herbívoro marinho. A sorte é que no mundo animal tem as mães, grandes salvadoras. Supermães. Essas relações de alimentação que a gente vê no ecossistema são chamadas de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar tem que ter o produtor, como a gente já viu, aquele que faz a matéria orgânica, podendo fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Ele serve de alimento aos consumidores, que são os heterótrofos, os animais que precisam se alimentar desse produtor. Todos esses seres, depois que eles morrem, a matéria orgânica dele fica disponível para os decompositores. Uma cadeia alimentar pode ter diferentes tamanhos, dependendo do tanto de animais aqui, de consumidores. Porém, é imprescindível que ela tenha um produtor e um decompositor. Pelo menos esses dois são necessários para que a matéria orgânica seja decomposta e volte de novo
a ficar disponível para as plantas usarem para fazer mais matéria orgânica. Na cadeia alimentar, a energia ela passa a partir, o produtor fixa essa energia, que é uma energia luminosa, em matéria orgânica, que fica disponível ao consumidor primário, que é o herbívoro. E essa energia, parte dessa energia, o consumidor primário usa para as suas atividades, então ela parte é dissipada na forma de calor e o que sobra fica disponível para o consumidor secundário, que no caso aqui é a onça pintada. Cada um desses seres, eles ocupam uma posição na cadeia alimentar, que é chamada de níveis tróficos. Produtor é o nível trófico, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor de quarta ordem, de quinta ordem e assim por diante, que a cadeia alimentar pode chegar. Observem que o fluxo de energia ele é unidirecional, ele vai numa única direção, dos produtores em direção aos decompositores. Quando chega aos decompositores, eles utilizam essa energia e o que não foi utilizado volta na forma de calor para o ambiente. Porém, a matéria orgânica ela é cíclica, ela vem passando no corpo dos seres. A matéria orgânica que aqui está presente, por exemplo, nas folhas que serão comidas por esse animal. A matéria orgânica do corpo desse animal que ficou disponível para a onça. E os decompositores, eles vão utilizar a matéria orgânica de todos os seres, porém, eles têm um papel importantíssimo de ciclagem, que é dessa matéria orgânica, eles voltam ela para o ambiente na forma de minerais que vão ficar na água, no solo, gases que vão para o ar, e esses gases que a planta vai absorver para fazer fotossíntese, como o gás carbono, e esses minerais que ela absorve pelas raízes, então aqui os decompositores fizeram a reciclagem, fizeram essa matéria orgânica voltar a ficar disponível para ser incorporada novamente aos seres vivos, a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, eles transformam a matéria orgânica dos cadáveres e restos de plantas em matéria mineral. E isso é realizado por micro-organismos, fungos e bactérias, que vivem no solo, na água. Nós vimos até agora só as relações lineares, que é a cadeia alimentar de relações alimentares no ecossistema. Porém, um mesmo ser ele pode servir de alimento para vários outros. E quando a gente vai traçando todas as relações alimentares que acontecem em um ecossistema, nós temos uma teia alimentar. Então, o capim servindo de alimento para a gazela, para esse canguruzinho. A gazela serve de alimento para o lobo, assim como a raposa também serve de alimento para o lobo. Se a gente considerar esse animal, a posição que ele ocupa vai depender da cadeia alimentar que eu estiver considerando. Se eu considerar que ele está se alimentando da gazela, ele é um consumidor secundário ou de segunda ordem. Já se eu considerar a raposa, então aqui esse é um consumidor primário, consumidor secundário, ele vai ser um consumidor terciário ou de terceira ordem. Assim como o homem, que como nós somos onívoros, nós podemos ocupar diferentes posições na cadeia alimentar. Então, ao comer, por exemplo, vegetais, nós somos consumidores primários. Ao nos alimentarmos, por exemplo, de carne bovina, nós somos consumidores secundários. Então, por hoje é só. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Valeu, pessoal!